O Américo está aqui porque ele tem informações sobre como vai ser esse funeral no sábado, Américo. Se estamos diante da Basílica de Santa Maria Maggiore, talvez seja importante a gente já detalhar sobre a presença dos chefes de Estado, a questão de segurança também. Vai ser uma mobilização que Roma poucas vezes viu, né, Américo? Boa noite. Sem dúvida. Muito boa noite, Márcio. Um grande prazer estar com você. Boa noite a todos que nos acompanham no Prime Time. Vai ser uma grande operação, Márcio, uma operação praticamente de guerra, porque nós vamos ter certamente pelo menos 200 mil pessoas, é essa a estimativa, lá na Praça de São Pedro, ou seja, aquela praça que é uma praça muito grande, a gente vem mostrando essa semana, vai estar absolutamente lotada. Devem ter pelo menos 2.000 policiais, mais forças do Exército patrulhando aquela região. Todo o espaço aéreo vai estar fechado. Existe ali muito próximo o rio Tibre, que também vai estar sendo patrulhado com barcos militares ali para evitar qualquer tipo de problema, revistas muito fortes, e hoje nós já notamos, começamos a ver ali, a criação de várias barreiras físicas ao redor da cidade do Vaticano. Eles também vão estar usando equipamentos contra drones, e hoje já começaram, e isso vai aumentar ainda mais até sábado, a presença de snipers, aqueles franco-atiradores especialistas nos prédios, no teto dos prédios, no telhado dos prédios ao redor da Basílica. Porque a ideia é que esses líderes, chefes de Estado do mundo inteiro, Trump dos Estados Unidos, Keir Starmer da Grã-Bretanha, Emmanuel Macron da França, Lula do Brasil, Javier Milei da Argentina, Volodymyr Zelensky da Ucrânia, vai listando, vai contando, eles estarão ali na Basílica de São Pedro. Eles não virão aqui para a Basílica de Santa Maria Maggiore, para o funeral em si. Não virão. O que vai acontecer? A praça vai estar lotada de pessoas e vai ter uma área específica durante o processo do funeral, na manhã de sábado, aonde vão estar as autoridades. O Vaticano confirmou hoje que pelo menos 130 delegações de países diferentes vão estar presentes aqui em Roma. Pelo menos 50 chefes de Estado e 10 monarcas, especialmente de países europeus. Muitas autoridades. A maioria deles vai estar chegando ao mesmo tempo, entre a noite de sexta-feira, tarde de sexta-feira. Isso, inclusive, forçou os militares a liberarem um espaço aéreo, uma base aérea militar próxima aqui de Roma, porque os dois aeroportos de Roma não vão dar conta desse processo todo. Muito jatinho, muito avião oficial chegando ao mesmo tempo. Então, para dar vazão a tudo isso, eles vão usar aquilo. Depois, o funeral vai vir até aqui, a belíssima catedral aqui, a Basílica de Santa Maria Maggiore, e lá dentro vai ser uma cerimônia privada. Inclusive não vão ter nem imagens do enterro propriamente dito. Então as autoridades não virão até aqui. O programado é que elas fiquem lá na Praça São Pedro. Pode ter alguma exceção, como por exemplo a primeira-ministra da Itália, que viria para cá, Meloni, mas a maioria dos líderes vai ficar por lá mesmo. É importante, talvez, a gente colocar nessa conversa, Américo, a nossa querida Thaís Herédia, que está no nosso estúdio em São Paulo e pode participar aqui da nossa conversa. Fique à vontade, Thaís. Boa noite. Boa noite, que dupla, gente. Brasil, para assistir essa edição do CNN Prime Time com Márcio Gomes e Américo Martins, fazendo essa cobertura especial, desse momento especial para o mundo todo. Boa noite aos dois. Márcio, a gente estava prestando atenção aqui, começo com você. A gente estava prestando atenção aqui nos equipamentos dos policiais e do Exército, enfim, parece até um equipamento de caçador de fantasmas. E eu queria te perguntar um pouco, assim, a sua percepção sobre a ação da segurança, se é uma ação muito ostensiva ou se é uma ação que está mais na organização e na tentativa de passar a sensação de segurança para as pessoas que estão indo ao Vaticano, que estão percorrendo toda a cidade. Isso é curioso, o que o Américo falou, todo esse aparato montado, a gente vê muito policial, a gente vê até alguns soldados do Exército, eles é que ficam com esse armamento anti-drone. São grandes armas que parecem realmente do filme Caça-Fantasmas. Fica sempre um policial com um trabucão daquele, e um soldado do Exército com um trabucão daquele, e o outro com um binóculo, só olhando para o céu. A gente não viu nenhuma ação, pelo menos eu não vi nenhuma vez em ação essa arma antidrone. Mas de resto, você não vê policiais com metralhadoras ostensivas, bazucas,
tanque na entrada. Você tem os carros blindados, carros da polícia ao redor, espalhados pelo Vaticano. Mas não chega a ser uma coisa ostensiva, ameaçadora. Pelo contrário, eles acabam dando muita informação e tirando muita foto. O que eu vi de criança tirando foto com carabinieri, os policiais também italianos com uma roupa preta, com listras vermelhas, o carro preto reluzente, é incrível, Exato. né? Exato. Tem uma outra curiosidade, Thaís, muito boa noite para você também, um grande prazer estar com vocês dois aqui no Prime Time. Tem uma outra curiosidade, eu notei que os policiais, também temos muitos policiais à paisana, espalhado no público. Sim. E ontem eles estavam mais confusos do que hoje. Ontem eles não sabiam exatamente como agir com os jornalistas, com uma parte da multidão, aonde as pessoas podiam ir, aonde não podiam. Hoje já estava tudo mais organizado, inclusive a fila também estava mais organizada. Talvez fosse a tensão do primeiro dia. Isso acontece em shows organizados, festivais de rock. O primeiro dia as coisas nem sempre dão certo. Os policiais e nós, eu e Reinaldo Macedo, nosso repórter cinematográfico, fomos retirados 2 vezes de locais por esses policiais civis, trajes civis apenas com um colar com o brasão da polícia, o medalhão da polícia. Nós sentimos um pouco isso. Hoje foi bem diferente. A situação estava bem mais tranquila. Muita gente chegando também à Praça de São Pedro, mas uma situação bem mais calma. É o segundo dia do festival, ou seja, tudo deu certo no primeiro dia, relaxa-se sem perder a noção de segurança para o segundo, Thaís. É interessante você falar dos carabineres, né? Porque eles são um personagem, assim, quase, né? Da cena italiana, com os uniformes e são sempre personagens de filme também. E no final das contas, quem está em Roma, quem vai passear e agora acabou participando desse momento da despedida do Papa, se mistura com todo esse folclore, esse simbolismo e tudo que representa a Itália. Agora, Américo, eu queria te ouvir e aí fazer uma pergunta mais específica. A gente está há dias falando dos legados do Papa Francisco e um deles, que a gente tem repetido bastante, mas eu quero te ouvir sobre isso, é o fato dele ter colocado mulheres na administração do Vaticano, da Cúria, ter feito uma abertura, né, que nunca tinha acontecido antes. Queria te ouvir um pouco sobre isso e se você consegue captar alguma expectativa da manutenção dessa abertura que ele promoveu. Uma excelente pergunta, Thaís, porque uma das marcas da administração do Francisco internamente na igreja foi justamente dar mais espaço para as mulheres, para a própria administração da igreja. Então, pela primeira vez, por exemplo, nós tivemos a nomeação de mulheres para cargos importantes na Cúria Romana. O que é a Cúria Romana? É a administração do Vaticano. Seria ali os ministérios do Vaticano, vamos dizer assim. O pessoal que organiza e administra os vários interesses da igreja, inclusive ao redor do mundo. Então, pela primeira vez, tivemos mulheres que foram nomeadas para cargos importantes. Por exemplo, temos uma mulher hoje que é subsecretária do Sínodo dos Bispos. É uma espécie de congregação, que auxilia o Papa, que ajuda o Papa a tomar decisões, assessora o Papa nas questões mais importantes da igreja. E essa subsecretária do Sínodo dos Bispos tem, por exemplo, o direito a voto. Pela primeira vez, uma mulher votou num processo muito importante ali de assessoramento do Papa. Um outro ponto também que aconteceu muito importante, Thaís, é que aumentou muito o número de mulheres empregadas no Vaticano. Não é um número ainda tão expressivo, mas pulou de cerca de 30% para mais de 25%. Ainda tem muito espaço para isso. Agora, claro, Thaís, tem um ponto ali que o Papa não ultrapassou, um limite ali, que foi a decisão de não permitir que mulheres fossem ordenadas sacerdotes, o que acontece em muitas outras religiões cristãs. A igreja nós perdemos aqui o sinal pela primeira vez, né, gente? Perdemos o sinal do Márcio Gomes e do Américo Martins, que falam direto da praça na Basílica de Santa Maria Maggiore, onde o Papa Francisco será enterrado. Essas imagens que vocês estão vendo agora em tela são imagens ao vivo de mais esse dia de visitação, de passagem do público para essa despedida do Papa, passando ali pelo corpo do Papa. Tanto
Márcio Gomes quanto o Américo Martins acabaram de nos relatar que houve uma melhora considerável na organização das filas e que aí, portanto, facilitou bastante o trabalho de todos, né? Não só o trabalho de quem está organizando, mas também a vida dessas pessoas que passam horas na fila para passar segundos olhando para e se despedindo do Papa Francisco. Então, temos mais esse dia de repercussões e de acontecimentos na capital italiana, em Roma, onde estamos com essa cobertura especial e vamos voltar daqui a pouquinho, direto de Roma, com Márcio Gomes e com Américo Martins.